TV Ambiental veio hoje aqui em Santa Maria de Jetibá mostrar o nível da barragem do Rio Bonito. Para vocês verem a diferença entre a superfície de água do fundo do reservatório e a margem natural no período em que não ocorre essa seca tão prolongada. Vocês podem ver, eu vou caminhar em direção à margem, a quantidade, o tamanho do desnível que existe entre a lâmina d'água atual e a lâmina d'água que normalmente completa a barragem de Rio Bonito. Até aqui é a lâmina d'água normal. Como podem perceber nessa imagem, o local onde param normalmente os barcos e a diferença atual do nível do reservatório. Esse é o ponto onde a água realmente deveria estar. Bem, esse é um resultado, né, que é o somatório de uma série de fatores, né? Tem as questões das mudanças climáticas, né? Por mais que se questione aí, que hajam alguns céticos em relação às mudanças climáticas em nível global, não dá para negar o efeito, por exemplo, do adensamento das cidades e o impacto que isso tem sobre chuvas, sobre o escoamento da água nessas áreas. Existe toda uma questão do uso da água, a gente ainda tem uma cultura do desperdício. Então, esse é um problema que, do meu ponto de vista, entrou na nossa agenda de forma definitiva, né? O nosso hábito de cidadãos brasileiros é de desperdício de água. As margens da barragem de Rio Bonito, ainda com uma vegetação bastante primitiva, uma vegetação de mata. Essa é a vegetação ideal para permitir maior infiltração de água e melhor capacidade de drenagem no período de estiagem. Só que nem toda a barragem ela é cercada por vegetação nativa ou por áreas de cobertura vegetal florestal. Tem toda a questão de uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas, né? A gente tem um processo aí de remoção da cobertura florestal, de utilização acelerada e intensa do solo, muitas vezes de uma maneira inadequada, e isso acaba contribuindo para que a gente tenha, de um lado, redução das chuvas, e não dá para desprezar isso, a gente está vivendo uma estiagem muito prolongada, os nossos rios estão com os níveis mais baixos aí dos últimos 40 verões, e por outro lado, a necessidade de melhorar essa nossa relação com o uso da água, quer dizer, tem toda uma cultura que a gente vai precisar reverter daqui para frente. No período normal de chuvas, o volume de água que transita no reservatório é maior e permite menor tempo de retenção, ou seja, a renovação da água é mais frequente, então os processos de eutrofização ocorrem com menor intensidade, até porque em volta da barragem, nas bacias, existem cultivos de áreas agrícolas, outras atividades agroindustriais que podem estar carregando essa matéria orgânica ou nutrientes de adubos químicos. O governo do estado, por meio da Agência Estadual de Recursos Hídricos, decidiu suspender a emissão de novas outorgas para fins produtivos, e isso se justifica porque a legislação prevê que, em situação de escassez, o atendimento prioritário é para a população, e coloca lá na resolução um segundo dispositivo que prevê o início de um processo de revisão das autorizações, das outorgas concedidas. Essa revisão não vai se dar de maneira unilateral, o que a gente decidiu de forma mais imediata é a suspensão de novas. Para as existentes, a gente vai dialogar através dos comitês de bacias hidrográficas. Já nessa semana se inicia um processo com o Comitê de Santa Maria da Vitória, com a comunidade residente na bacia do Rio Santa Maria da Vitória, e a partir da semana que vem se estendendo para outras bacias. Então, diante disso, a gente espera já ter um impacto positivo, né, uma melhoria da oferta de água para esses sistemas preferenciais, que é o de abastecimento público. Se a situação persistir, novas medidas podem ser adotadas, mas elas ainda vão ser estudadas. As estatísticas mostram que os sistemas de abastecimento têm perda da ordem média de 30% no país. Tem lugares que perdem 50% da água que é tratada. Aqui no Espírito Santo nós perdemos nessa média de 30%. E também o uso pessoal, né? Estamos na ponte da cidade de Santa Leopoldina, sobre o rio Santa Maria da Vitória. Esse é um dos principais mananciais de abastecimento da Grande Vitória. Aqui, Santa Leopoldina, foi um ponto de comércio onde os vapores
os barcos a vapor subiam para pegar mercadoria para levar até o oceano. Hoje a gente pode perceber que a seca está afetando muito as nossas águas, nossas nascentes e o nosso rio. Isso, consequentemente, vai dar um prejuízo muito grande na agricultura, no meio rural, com certeza. E a gente pode analisar o colapso do clima, vamos dizer assim, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, no Natal de 2013, a água estava passando por cima daquela ponte, né? Aquela ponte ali que atravessa o rio, aquela ponte de pedestre. Essa ponte que nós estamos mostrando ali agora. Exatamente. Então, quer dizer, 1 ano e meio depois daquela grande inundação, nós temos um período grande de seca que já está afetando muito o nosso município economicamente ainda. Santa Leopoldina já foi uma cidade que recebeu barcos a vapor, né, para o movimento do comércio. É verdade, no passado não muito distante, né, isso há 100 anos atrás, mais ou menos, né, e hoje muito pouco tempo, e hoje o rio, falando em navegação, é impossível navegação nesse rio. Né? O que aconteceu no passado, hoje é impossível de voltar a acontecer. As escolas são muito criativas quando se trata de trazer o debate dos grandes temas que estão na agenda da sociedade. Aqui nós estamos tendo visão de outro trecho do reservatório. Vocês têm uma visão de cima e a gente pode notar o desnível de mais de 8 metros entre a lâmina d'água atual e a lâmina d'água normal. Isso demonstra o quadro de ameaças que estamos vivendo na Grande Vitória por uma crise de abastecimento de água. No curto prazo, né, você não consegue ampliar a oferta de água num curto prazo. Até porque não está chovendo. Se não tem chuva caindo, não tem de onde você tirar água nova, digamos assim. Então as medidas elas se concentram na redução da demanda. Né? E como é que você reduz demanda? Bom, o primeiro passo é a educação ambiental das pessoas, né? E aí das pessoas de todos os setores, né? Quando a gente coloca a necessidade de se usar a água de forma mais racional, de se reduzir o desperdício, a gente está falando não só para a população da cidade, tem uma série de hábitos que a gente precisa mudar aqui nas nossas cidades, mas também para a população do interior do estado, né? Você tem as atividades produtivas, as grandes indústrias, as pequenas e as médias também, que podem ampliar aí o índice de recirculação, ampliar o reuso da água, a agricultura que pode melhorar a sua técnica de irrigação sem que o impacto sobre a produtividade seja tão grande assim. Como também a questão de reuso de água, essa é uma coisa que tem que ser estudada, a Cesão vai nos orientar. E particularmente a questão da água da chuva, né? de captação da água da chuva para utilizar em jardins que as escolas têm e até em áreas externas pode ser usado. E uma quarta dimensão, que eu já mencionei aqui, que é toda a parte de engenharia da escola, né? Toda adaptação que tiver que ser feita no prédio da escola, né? Seja pela captação, drenagem. Então essa é uma área, então nessas 4 dimensões a ideia nossa é que a gente vai agora em 2015, 2016, 2017, 2018, adaptando as escolas, criando uma outra cultura e fazendo adaptações físicas e mudando os procedimentos de serviço da escola para a gente ter uma redução. Vai ser bom para o meio ambiente e vai ser bom para o dinheiro da educação também, que nós queremos economizar também o dinheiro da educação, economizar água e recursos. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui na TV Ambiental sobre um tema ambientalmente tão importante e um tema educativo, né? A questão da água é um tema que atinge todos os cidadãos, indistintamente, né? Porque todos nós bebemos água.